Qual o sentido da vida? Todos vocês já se perguntaram um dia isso. É difícil encontrar alguém que pelo menos uma vez na vida não fez essa pergunta a si mesmo ou a outrem. Ela revela algo importante sobre nós, seres humanos, seres destinados à desintegração e à morte. Primeiro, porque temos consciências de estar vivos e de que vamos morrer certamente algum dia. Raul Seixas mesmo já disse que o único sentido da vida é a morte, no canto para minha morte. Segundo, meus queridos amigos do coração, que isso deve ter algum sentido, ou seja, um sentido propriamente humano. Biologicamente, o sentido da vida é passar os genes para frente. Vivemos enquanto indivíduos para garantir a continuidade da espécie como um todo, mas esse sentido biológico não nos satisfaz. Imaginamos que possa haver algo além da satisfação de nossas necessidades vitais, pois a satisfação das necessidades é um meio para nos mantermos vivos, não a finalidade ou sentido da vida. Como disse o filósofo Heráclito de Éfeso, 540 a 470 a.C., se a felicidade estivesse nos prazeres do corpo, diríamos felizes os bois, quando encontram ervilhas para comer. Os bois vivem o momento, para eles não existe um passado nem um futuro, pois para ter passado e futuro é preciso haver um sentido. A morte, meus senhores, podemos igualmente viver como os bois ou atribuir um sentido para a existência, pensá-la como um projeto, uma meta, como uma parte a ser realizada que é condicionada pelo que já se fez e pelo nosso ser no mundo, o eu e o mundo, nós e o mundo, com a nossa relação com o mundo, nossa situação concreta com este universo, com este globo terreno vacante no sistema solar. A dimensão do tempo só aparece quando percebo a minha finitude, que sou um ser para morrer. Saber que se vai morrer é o que desperta a questão do sentido, pois se não vamos morrer, que sentido teria estar vivo? Saramago, na sua obra, a qual eu não vou me lembrar o nome agora, Intermitências da Morte, não, Intermitências da Morte é de Orígenes Lessa ou Saramago. Bom, é uma questão que eles fazem uma alusão, depois vocês me ajudem aí nesses dois livros, do Orígenes Lessa e do Saramago, que tratam basicamente do mesmo tema, e tem por sinal que Orígenes Lessa, o nosso brasileiro, escreveu primeiro sobre o tema, e Saramago foi logo em seguida e escreveu o seu basicamente com o mesmo fundamento, onde a morte deixa de existir e as pessoas entram numa angústia desesperada porque não morrem mais, elas ficam acamadas, elas ficam aos pedaços rolando pelos chãos e não morrem nunca mais. Isso gera uma tristeza profunda, tratando a filosofia e o livro e as obras em si como a morte sendo uma necessidade. A morte ela pode despertar em nós dois sentidos distintos. O primeiro dele é o medo e o segundo é a angústia. O medo nos faz pensar na morte. Não nos enfrentamos com o problema, adiá-lo, esquecê-lo. Mergulhamos em nossas ocupações diárias do cotidiano, em nossas falações e até conversamos sobre a morte dos outros, mas nunca sobre a nossa. Na cultura ocidental isso já é diferente, mas é uma longa história. E se eu for ficar falando, eu fico falando sem parar. Segundo o filósofo, perdão, não é corona. Segundo o filósofo alemão Martin Heidegger, de 1889 a 1976, o medo nos convida a conviver na impropriedade,
não atribuímos sentido, deixamos que os outros e as circunstâncias o atribuam. Nos alienamos de nós mesmos, vivemos correndo com nossas agendas cheias de distrações que nos ocupam, vivemos num sentido impróprio que não aponta em direção alguma, com uma finalidade ou um fim. A angústia, senhores, por que nos esforçamos por ser belos, ter dinheiro, possuir coisas? Claro, tudo isso pode fazer o seu sentido e faz, mas como meio, não como fim em si mesmo. Na verdade, só na maioria dos casos sentimos emprestados na falta de um sentido que seja próprio. Se o medo da morte me lança na impropriedade, num vácuo, a angústia produz o efeito contrário. Ela abre a inhospitabilidade do mundo, pela sensação de ficar sem chão. A angústia nos revela uma compreensão de que o nosso morrer, o nosso passamento é singular, é diferente dos demais. Percebemos que não podemos escapar da convocação que a angústia nos faz viver dentro disso. A possibilidade, a vida dentro de nós mesmos. Só nós passaremos por nossa morte. Eu sou de um tempo em que se esgota e só tem uma existência para ser quem eu sou. Percebo que sou o meu próprio tempo, eu não o tempo dos relógios, sempre regular e homogêneo, mas um tempo finito em que o presente só faz sentido em relação a um futuro e projetar-se, há um projetar-se que me revela como realizador da minha própria história, que realiza um sentido que eu mesmo escolhi como minha marca pessoal dentro da história da humanidade, uma parcela ínfima. Heidegger nos estabelece um juízo de valor, de que seria melhor viver na autenticidade do que na impropriedade. Ambas são possibilidades de ser. Em qualquer momento da vida posso passar de uma a outra e vice-versa, de uma hora para outra. Posso eleger um dos sentidos já prontos ou construir o meu. A vida em si não tem sentido, senhores. Somos nós que atribuímos sentidos a ela. Portanto, deem sentidos às suas vidas, meus queridos amigos do coração, e tenham todos uma boa tarde. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Cristiano Covas. Coisas da vida, colecionador de momentos e ideias.